Olá pessoal, Luciano Pires aqui mais uma vez pela Cursos Tal. Estamos aqui dando sequência à série sobre Lean Manufacturing e hoje nós vamos falar sobre Just in Time. Você conhece o Just in Time? Você sabe o que é a filosofia Just in Time? Segura aí, que depois da vinheta nós vamos começar o assunto. Voltamos pessoal, falando sobre Just in Time. O Just in Time ele vem dentro de uma filosofia de produção que nada deve ser feito antes da hora, tudo é feito no momento exato. Então, Just in Time, ele vem do momento certo, do momento exato, que essa filosofia aplicada, desenvolvida lá no sistema Toyota de produção, com bastante êxito, né, e por isso contempla toda ali, está inserida dentro da estrutura do Lean Manufacturing. Muitas pessoas confundem Just in Time com Lean Manufacturing, produção enxuta. Produção enxuta é todo o sistema, né, baseado em várias filosofias de trabalho, com várias ferramentas e metodologias, aplicado dentro do sistema Toyota de produção e tem como finalidade ali a eliminação de desperdício. Quando eu falo de Just in Time, eu estou falando de eliminação de estoque. Então, entenda o estoque como não só o estoque de PA, de produto acabado ou matéria-prima, mas o estoque também dentro do processo. Se há um desequilíbrio dentro do processo, como nós falamos lá no vídeo sobre Rei Junca, você vai perceber que os processos geram, um processo quando é mais rápido que o outro, gera estoque. Então, se há um desequilíbrio de ritmo de produção, o estoque acontece. Não há necessidade de ligar uma máquina, de usar recursos de mão de obra, máquina, tempo, todo aquele aparato ali envolvido no processo de produção, simplesmente para você fazer e aquilo ficar parado. Então, o objetivo do Just in Time é a partir do momento que alguém puxa essa produção, você vai startar essa produção. Então, a ideia é que você trabalhe no momento certo, fazendo no momento certo, sabendo a hora de fazer. E para isso nós precisamos entender um pouco mais do Just in Time. Pessoal, falando sobre os princípios do Just in Time, assim como eu falei aqui do princípio do Lean, né, que é a ideia de geração de valor, o mapeamento do fluxo de valor desse processo contínuo, eu também tenho aqui os princípios do Just in Time. Conforme nós já falamos inicialmente, o primeiro deles é a eliminação do estoque. Então você não trabalha com o objetivo de alto desempenho, mas sim de fazer de forma coordenada aquilo que deve ser feito dentro do ritmo, né, do takt time ali, fazendo dentro do ritmo para que você garanta a eficiência desse processo. Então a eliminação do estoque é o primeiro princípio. A segunda eliminação que a gente procura trabalhar, ou o princípio, desculpa, é a encomenda, né, é trabalhar sob a demanda. Trabalhar sob demanda. Então vamos entender assim, se eu vou produzir, né, eliminando estoque, eu não vou produzir nada antes do tempo, porque senão eu vou gerar estoque, mas do contrário, quando há uma demanda, quando tem um pedido, quando esse processo ele é puxado, eu vou produzir no momento certo. Alguém pediu, eu agora vou fazer. Então primeiro eu elimino estoque, o segundo eu vou trabalhar sob a demanda. E o terceiro princípio do Just in Time é a eficiência. Então notem que quando eu elimino estoque e eu procuro trabalhar sob demanda, todo o meu recurso, todo o meu foco está desempenhando em cima de alguma coisa que é sólida, que não é uma questão de previsão, né, ou previsão de demanda, mas é uma demanda garantida e eu estou trabalhando no momento certo, buscando eficiência, rapidez para atender esse cliente ou essa demanda. Eu poderia enumerar aqui vários benefícios, né? Mas vamos falar aqui de alguns benefícios especificamente, que estão implícitos aí nesse processo. Quando eu falo de benefício, eu posso falar imediatamente que uma vez que eu elimino estoque, elimino o processo, a necessidade de produzir em grandes lotes, grandes quantidades, sem ter a certeza e a convicção que isso vai gerar, eu tenho ali uma redução de custo considerável. Eu só vou produzir, presta atenção, eu só vou produzir no momento certo. Se eu estou eliminando estoque, se eu estou eliminando desperdício, eu estou trabalhando dentro da filosofia de Just in Time, que eu estou executando alguma coisa que já foi demandado, já foi puxado. Então eu estou usando todo o meu recurso em cima de alguma coisa que me vai girar, que vai dar esse retorno. Então eu não estou usando tempo de máquina, tempo de utilização de matéria-prima, eu não estou gerando um produto que vai para o estoque. Então basicamente eu estou usando um produto, né, estou trabalhando todos os recursos em cima de um produto que já é uma demanda, então a gente trabalha a redução de custo. Outra questão importante é a questão da própria eficiência produtiva. Uma vez que a gente está trabalhando usando os recursos a fim de atender
né, com o objetivo de atender algo que já foi demandado, nós estamos falando de eficiência porque eu estou usando toda a minha hora disponível, todo o recurso disponível com essa ideia de produção. Então, eu estou falando de eficiência. E, ao mesmo tempo, a flexibilidade. Porque quando a gente trabalha dentro da filosofia do Just-in-Time, nota-se que muitas das vezes os lotes são menores. Nós não temos a necessidade de atender grandes lotes, mas nós atendemos geralmente lotes menores. Há uma demanda, né? Nós não estamos trabalhando para buscar eficiência do recurso para jogar no estoque, mas sim nós estamos fazendo atendimento de pedido a pedido, demanda a demanda. Então os lotes geralmente são menores e aí você consegue rastrear, controlar, né? Flexibilizar esse processo através do atendimento de cada demanda que se faz. Lógico que, falando agora sobre o aspecto geral, não é essa fantasia, esse mundo encantado, tudo perfeito, né? Quando nós falamos aí do Just-in-Time, nós temos aí grandes desafios, né? Nós temos alguns desafios. Se você trabalha se você trabalha de forma enxuta no momento certo, qualquer coisa que possa interromper isso tem uma consequência maior, mais drástica. Primeiro que quando nós falamos de produção puxada, já há uma espera sobre pedir para depois executar. Você não tem ali o produto acabado para só entregar. O lead time seu aumenta dentro de um processo de talvez necessidade de pedir, produzir e depois entregar. Então o seu lead time aumenta. Mas se a gente parar para pensar, se você para pensar de uma maneira geral, nós precisamos de fornecedores confiáveis, nós precisamos da garantia desse fornecimento, nós precisamos da continuidade desse processo. Qualquer coisa que possa causar uma interrupção, uma parada dentro de um processo de Just-in-Time vai trazer uma consequência muito maior, vai trazer, né, porque nós não vamos ter o tempo de resposta de um produto acabado já, a pronta entrega atende, né, a pronta entrega. Eu vou ter um processo que vai já estar dentro de um lead time e uma vez que há uma interrupção, uma vez que há uma parada, você tem esse problema aí de, né, essa consequência maior que vai se agravar a partir do momento que é necessário realmente conseguir fornecedores de confiança que possam garantir esse processo, o sistema de forma contínua para que você consiga atender isso. E um terceiro elemento e um outro desafio que é muito importante é que a gente fala sobre o desafio cultural. Nós trabalhamos muito dentro de uma questão cultural, né? Nós estamos acostumados em grande parte a trabalhar uma produção empurrada, onde a eficiência não é medida pela execução do seu processo, mas sim por tempo que eu tenho disponível, quanto que aquilo está trabalhando. Então eu tendo a empurrar essa produção, usar bastante essa produção para jogar para o estoque. Não importa se vai vender ou não, importa que eu estou usando o meu tempo de máquina, estou usando a minha mão de obra, estou usando os recursos que eu tenho para produzir. Se vai vender ou não é uma outra questão, mas é uma questão cultural também, que é um grande desafio. E aí, pessoal, para a gente já ir concluindo esse vídeo, uma coisa importante também que vale a pena ressaltar, se há ali uma intenção de implementação do Just-in-Time, paralelo ali à ideia da filosofia Lean, nós sabemos que em termos de eficiência global, nós não temos um número tão animador quanto ao falar desse sistema. Mas a filosofia em si, a intenção de fazer, de executar, a intenção de melhorar o processo, de entender o processo, desenvolver processos mais eficientes, isso já é um grande passo para que nós possamos começar a introduzir o Just-in-Time aí, junto com uma filosofia Lean dentro da organização. Então há um desafio muito grande, há um caminho a percorrer, mas é necessário pensar basicamente na funcionalidade operacional, definir bem os processos, definir padrões de trabalho, né? Nós precisamos definir ali o trabalho, de qual é a forma correta, nós precisamos definir o processo, muitas das vezes falta processo ou não está bem claro o processo, precisamos construir toda essa base para que você possa começar a implementar e a entender realmente como é que é o fluxo do seu trabalho. A partir do momento que você vai enxergando valor nesse trabalho, a partir do momento que você vai entendendo e compreendendo como é que é o fluxo desse processo, e aí você começa a trabalhar. Lógico que nós vamos falar de metodologia, implementação da qualidade, né? Vamos falar aqui de algumas ferramentas, por exemplo, o Kanban, né? Nós precisamos falar do Kanban, que é uma ferramenta funcional e necessária dentro da filosofia de Just-in-Time. O Kanban nada mais é do que o cartão que nós usamos lá, muitas das vezes, para fazer a comunicação. Se há uma necessidade de sincronismo, se há uma necessidade de sinergia de trabalho, onde nós vamos ter um ritmo, um passo a passo, ou quando nós vamos falar de produzir no momento certo, essa comunicação ela acontece através do Kanban. Então nós temos lá o Kanban em cada processo, né, intermediário, e a partir do momento que o Kanban ele aciona através do parou, ou estamos baixando esse nível, né, através das cores lá,
do verde, amarelo e o vermelho, e vai fazendo uma comunicação, e esse cartão ele é a comunicação para que você realmente possa produzir no momento certo. Então, primeiro é preciso entender a filosofia como um todo, é preciso entender o processo, é preciso definir o processo, é preciso criar ali um trabalho, né, que vai desenvolver a cultura, a filosofia do Just in Time, para que depois você possa ter um bom êxito na implementação. E aí nós encerramos por aqui esse vídeo aí sobre Just in Time, sempre lembrando, pessoal, que aqui nós estamos dentro de uma ideia de uma mentoria, dentro de uma ideia conceitual básica. Né? Estamos aqui aplicando para vocês o conceito do Just in Time, olhando para dentro da organização, né? Propondo essa ferramenta para dentro da organização com o objetivo de fazer com que ela torne o trabalho cada vez melhor. Eu não só entendo o conceito, mas eu entendo um pouco da aplicação, tá bom? Quero agradecer vocês por mais um vídeo. Estamos aqui finalizando esse vídeo de Just in Time. Na semana que vem, nós vamos falar um pouco sobre o Jidoka, vamos falar um pouquinho sobre outro pilar importante do Lean Manufacturing, para que a gente possa dar mais uma avançada no objetivo principal de finalizar essa série sobre Lean Manufacturing. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.